Povo escolhido por Deus, chamado para ser abençoado e também para abençoar. Mas para serem luz, eles deveriam estar conectados em uma relação de fidelidade para com Deus. A gente está falando do povo de Israel. Embora eles tenham sido chamados para ser luz, nós vemos que ao longo da história desse povo houve uma série de quedas, levando eles a deixarem o Senhor sempre como segunda opção. Hoje nós vamos ver um pouquinho dessa história desse povo e como que ela pode se repetir em nossos dias. E também a gente vai ver como Deus nos chama para uma vida de fidelidade e integridade. Esse é o tema do programa Adoração de hoje, o seu encontro com a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo ao programa Adoração. Você já sabe que aqui nós temos um encontro com a Palavra de Deus, né? Você não se encontra aqui com os pastores que estão pregando, mas com a Palavra de Deus. Ao menos 2 vezes por semana a gente tem esse momento reservado para se aprofundar aqui no que a Palavra de Deus diz. O programa Adoração sempre traz temas de muita importância para o seu relacionamento com Deus. E é muito bom ter esse espaço para a gente abrir a Palavra e deixar que o Espírito de Deus fale conosco, né? E aí, está preparado? Se você está preparado, eu quero te convidar para orar comigo, para a gente abrir a Palavra de Deus e ver aquilo que Deus prepara para nós no dia de hoje. Você pode orar comigo? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, porque a gente tem esse espaço aqui dedicado à Sua Palavra, Senhor. Obrigado porque a TV Novo Tempo preza, Pai, dá importância à Sua Palavra e quer colocá-la sempre como um centro. O nosso pedido é que esta palavra, Pai, possa fazer uma diferença na nossa vida enquanto nós a estudamos nesse momento. Que o Seu Espírito ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento para compreender as lições que o Senhor quer nos passar. É o que nós pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, a mensagem de hoje fala sobre fidelidade a Deus. A gente vai estudar um momento específico aqui da vida do povo de Israel, da jornada do povo de Israel. Como eu comentei, esse povo foi marcado, né? A sua história foi marcada por idas e vindas, né? E eu quero convidar você justamente para meditar um pouquinho nisso. E falando sobre meditar na Palavra de Deus, eu quero te convidar também para se tornar um aluno da Escola Bíblica. Pastor, vocês sempre falam da Escola Bíblica, eu já sou um aluno, mas eu quero te apresentar a revista Esperança Deus Me Ouve. Você já tem essa revista? Ela já faz parte da sua cesta espiritual, ela já faz parte do seu momento de comunhão diária. Se não faz, meu amigo, você está perdendo uma grande bênção. Eu quero te convidar para pedir essa revista por meio do nosso WhatsApp ou do nosso telefone. Nessa revista você vai aprender um pouquinho sobre a oração. Qual é a forma certa de orar? Qual é a forma certa de falar com Deus? Será que Deus sempre me ouve? Qual é o papel da fé e o papel da dependência em Deus no meio da oração? Essas são algumas verdades que você vai aprender com essa revista e você pode ter na sua casa de forma gratuita, sem custo algum, por meio do WhatsApp, 12982444449. Você pode entrar em contato com a gente vai fazer o seu cadastro e você vai receber essa revista na sua casa. Eu sempre falo aqui no programa Adoração sobre a importância que esse material tem para a sua comunhão. Talvez você que é adventista já leia a lição da Escola Sabatina, talvez você leia a lição da Escola Dominical ou qualquer outro material. Mas os materiais da Escola Bíblica são preparados para que você se aprofunde em um tema específico. Então, esse aqui é o tema de adoração, o tema de oração. Eu quero convidar você para pedir esse material na sua casa para você estudar a Bíblia com a Novo Tempo, ok? Vamos lá, quero te convidar agora sim para abrir a Bíblia no livro de Josué. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Esse é um capítulo
bem conhecido do livro de Josué. São os momentos finais da vida deste grande líder do povo de Deus, né? E esses momentos finais têm algumas lições muito importantes para nos deixar. E é interessante como que as últimas palavras são importantes, né? Você sabe que tem até musicais escritos sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. E nesse momento aqui, nós vemos as últimas palavras, praticamente as últimas palavras de Josué ao seu povo. Então, abriu a Bíblia aí, Josué capítulo 24. Eu quero ler com você aqui o verso 14 e o verso 15. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre os outros versos também. O verso 14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele finaliza com uma frase muito famosa: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele estava no fim da sua vida nesse momento. E esse era um discurso de despedida e também de preocupação com o futuro daquela nação. Esse era um líder amoroso, preocupado com o bem-estar e com a conexão com Deus que o seu povo tinha. Como é bom ter alguém, né, que se preocupa conosco. E Josué, ele era essa pessoa, mas ele já estava para se retirar, ele estava quase se aposentando, se a gente pode dizer assim. O local escolhido aqui para que Josué pudesse ter esse último discurso com o seu povo é a terra de Siquém. E esse era o local perfeito para ter esse tipo de conversa. Porque primeiro, Deus prometeu uma descendência a Abraão e prometeu que ele herdaria uma terra. Onde que essa promessa foi feita? Nessa região. E nesse lugar, Jacó também construiu um altar quando ele se reconciliou com o seu Deus. Siquém também ficava entre os montes Ebal e o monte Gerizim, onde o povo de Israel tinha reafirmado seu compromisso com o Senhor, aqui mesmo em Josué, lá no início do livro, no capítulo 8. A história do povo de Israel é uma eterna ida e vinda, sabe? Deus chama o seu povo, Deus firma uma aliança com o seu povo, o povo aceita, fala que vai obedecer, eles obedecem de fato, mas o povo volta aos seus velhos costumes. E aqui, né, tem uma semelhança muito grande com a nossa vida, porque nós também temos essa característica, né? E Josué estava lidando com isso já há algum tempo. Agora, o que eu quero que você observe comigo aqui nessa mensagem é o discurso de Josué. Quero ler o capítulo, ainda no capítulo 24, a gente permanece no mesmo capítulo, mas a gente vai ler aqui o capítulo 1, o verso 1, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Quando Deus chamou Abraão na terra de Ur, ele e a sua família eram idólatras, eles adoravam ídolos, né? Nós vemos isso lá em Gênesis 11. Desde então, Deus firmou uma aliança com o seu povo. E o povo de Israel, você sabe, eles não tinham nada de especial, né? Mas Deus escolheu esse povo. É sempre Deus que dá o primeiro passo para a nossa salvação. E nesse momento aqui, nós vemos que eles estavam no fim da sua peregrinação pelo deserto, né? E durante esse trajeto, Deus ele se mostrou fiel em vários momentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento, Josué reúne não só os seus líderes, mas reúne todo o povo. Imagina que naquele grande vale, né, a mensagem fosse passando ali, os anciãos na frente, os líderes também na frente, e aí essa mensagem ia sendo passada. O que nós vemos a partir do verso 2 é uma descrição muito interessante, e lá no sul o pessoal fala que era quando alguém briga com outro, né, eles chamam de pito, né? Ah, vou dar um pito nessa pessoa. E aqui é uma bronca mesmo, né? Josué passa aqui quase que essa perícope inteira só fazendo o povo lembrar daquilo que havia acontecido. Eu quero ler com você o verso 2. Josué disse ao povo, a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Agora
Deus transmitindo a mensagem, né? Antigamente, os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. E aí agora ele vai dizer, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do Eufrates e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Nós não vamos ler todos os versos, mas o que nós vemos aqui é sempre Deus dizendo assim, seu pai Abraão vivia uma vida assim, eu o chamei, abençoei ele, fiz um milagre na vida dele, aumentei a sua descendência e ele me serviu. E aí ele vai dizer, a Isaque dei a Jacó e Esaú dei possessão às terras de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. A partir de agora, Deus vai relembrar o povo as quedas, as idas e vindas. Olha, eu chamei aqui, né, a Isaque dei Jacó e Esaú, dei os montes de Seir para ele, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E aí, Deus vai lembrar no verso 5, então enviei Moisés e Arão, feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles. E aqui, meus amigos, Josué, Deus, na verdade, está falando por meio de Josué, ele vai continuar lembrando, eu chamei vocês, vocês vieram para mim, mas aí vocês foram para o Egito. Mas aí eu mandei Moisés libertou vocês. Mas aí aconteceu o Mar Vermelho. Mas eu mandei também, eu abri o mar e vocês passaram e vocês chegaram do outro lado. E ele vai continuar lembrando. Ele vai falar que trouxe a terra dos amorreus, que teve batalha, que teve Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas aí Deus interviu. O que Deus está fazendo aqui nesse momento? E eu posso imaginar que no início do discurso, né, quando falava lá, eu chamei Abraão da terra e Naor, e eles habitaram na terra da além do Eufrates, e o pessoal começava a ouvir, não, realmente, nossa, Abraão, né, grande Abraão. E aí ele vai agora relembrando toda a trajetória do povo de Israel, mostrando para eles que eu fui fiel, vocês não. Eu abençoei vocês, eu ajudei vocês, eu respondi o que vocês queriam, mas vocês não foram fiéis. E se você observar, se você ler aqui os últimos capítulos de Josué, você vai ver que mesmo depois de entrar na Terra Prometida, o povo ainda enfrentou várias batalhas. O povo enfrentou várias batalhas aqui. E neste momento que eles estavam finalizando aqui, que Josué está finalizando o seu ministério, o povo já estava praticamente em paz. No verso 12 e 13, quero ler com você, enviei vespões adiante de vós que os expulsaram da vossa terra, bem como dos reis dos amorreus. E aqui ele finaliza meio que marcando essa retrospectiva. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Tudo que eu fiz por vocês, tudo que aconteceu na trajetória de vocês, que vocês parecem que se esqueceram, vocês não conquistaram essas vitórias por conta da lança que vocês usaram, por conta da espada, por conta da sua habilidade. Fui eu que fiz isso. E ele finaliza dizendo, vocês moram hoje, no verso 3, dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Olha o que Deus está dizendo. Tudo que eu fiz por vocês, fui eu que fiz, não foi por mérito de vocês. Aonde vocês estão morando, vocês nem construíram. Vocês estão colhendo frutas que vocês não plantaram. Nesse momento aqui, final, que Deus está falando, eles já haviam entrado na Terra Prometida. Eles não viviam mais em tendas móveis, como viviam no deserto. Eles tinham casas agora, e eles podiam morar nessas casas e edificar novas casas. E eles viviam em tempo de paz. Veja, durante a peregrinação, pessoas morreram, pessoas nasceram. E parece que a importância que a Terra Prometida sempre teve, estava se perdendo. Que coisa interessante isso aqui, né? Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã é assim também. Eu tinha uma colega de escola lá no ensino fundamental.
ela me ouvia falar da volta de Jesus e ela falava assim, volta de Jesus. Meu bisavô falava disso, meu avô falava disso, ele nunca voltou. Parece que acontecia algo parecido aqui com o povo de Israel, porque a terra tão sonhada, a terra prometida, parece que estava distante e ela perdeu a importância. Josué estava no fim da vida e viu que o povo que peregrinou a vida toda, e mesmo quando eles estavam na terra prometida, eles não haviam deixado alguns costumes pagãos, eles não tinham tomado ainda uma decisão firme. Esse povo vivia uma vida dupla. Havia adoração, e olha, preste bem atenção, havia adoração e sacrifícios escondidos aos deuses dos seus antepassados. Você pode pensar, nossa, mas como assim, gente? Eles estavam na terra prometida, não era melhor se agarrar àquilo e viver aquela bênção? Queridos, a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente faz a mesma coisa com Deus. Havia ainda sacrifícios aos deuses dos seus antepassados naquela época. É contra isso que Josué está falando. Quantos de nós estamos vivendo uma vida parecida? A gente entra na terra prometida, a gente recebe a bênção que Deus tem para nos oferecer, a gente come dos frutos que Deus preparou para nós, a gente aproveita das bênçãos que Deus tem para nós, mas a gente ainda tem alguns costumes enraizados, né, na nossa vida, coisas da nossa antiga vida. É muito importante a gente pensar que isso também pode acontecer conosco. Não foram as armas deles que ganharam as guerras, não foi a própria força que fez com que eles saíssem do Egito. E é isso que Josué está lembrando para eles aqui. Olha, não é possível que Deus fez tudo isso por vocês e vocês ainda vão viver uma vida dessa forma, uma vida dupla, uma vida relapsa, uma vida onde vocês não tomaram uma decisão firme ao lado de Deus. A razão de Deus lembrar o povo de tudo que eles haviam passado era mostrar que Deus foi fiel, mesmo no meio da infidelidade do povo. Além disso, era hora de firmar um compromisso firme. E é isso que a gente leu lá no verso 14 e 15. Você pode olhar, mas é impossível, o povo tinha tudo, a promessa de Deus foi cumprida. Se fosse eu agradeceria e aproveitaria essa bênção. Como que pode esse povo? Meus queridos, nós passamos pela mesma coisa e corremos o mesmo risco. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui também é que quando Josué faz uma retrospectiva de como Deus havia sido fiel, ele está querendo despertar também naquele povo ingrato, né, um sentimento chamado gratidão. Olha só tudo que Deus fez por vocês. Sejam fiéis a esse Deus. Ele abençoou vocês, Ele tirou vocês da terra do Egito, Ele teve paciência com vocês, Ele finalmente trouxe vocês para a terra prometida. O que Ele pede é uma decisão do seu lado. Josué queria despertar naqueles corações um sentimento de, nossa, é verdade, eu preciso ser grato e fazer aquilo que Deus pede. A gratidão é um antídoto para a infidelidade. E eu quero te desafiar, anote num papel, numa folha, ou no celular mesmo, quais são as bênçãos que Deus te deu? Como foi que Deus guiou você até onde você está? Talvez você tenha 20 anos, 40 anos, 60 anos. Escreva os desertos pelos quais você passou e os mares que Deus abriu para você, porque um coração grato é uma forte defesa contra as tentações de Satanás. E a principal dessas tentações, como nós estamos vendo aqui, a tentação da idolatria, de colocar outra coisa, outra pessoa, nem que seja eu mesmo no lugar de Deus. Interessante também ver o poder que tem um discurso de um líder com o Espírito de Deus, né? Que coisa linda, como que essa liderança é importante também. Muitos de nós vivemos uma vida dupla. Muitos de nós estamos na igreja, independente de qual igreja você frequente, a gente diz que está com Jesus, mas ainda tem um pezinho lá atrás. Se a igreja não der certo, eu já tenho para onde correr. Nós temos dificuldade de deixar os deuses que estão do outro lado do rio, que representam a nossa antiga vida antes de aceitarmos a Jesus. Muitos dizem que depois, antes de aceitar a Jesus, né, a vida estava boa, sem dificuldades, sem problemas, e agora que aceitaram a Jesus, está dando tudo errado. Meu amigo, Deus não prometeu facilidades. O que Deus prometeu, o que Jesus prometeu é que Ele estaria com a gente até o fim. Então não desista.
a nossa tão esperada terra prometida está logo à frente. Jesus vai voltar, nós estaremos com Ele. E talvez se eu estou falando isso com você, talvez estou falando para alguém que ouve isso, vocês falam disso aí 24 horas por dia. E às vezes até para nós é uma tentação deixar isso no discurso, só como um discurso, mas é verdade. E eu quero te dizer isso não apenas para você encher o seu coração de esperança, porque está quase lá, mas para dizer para você também que você precisa tomar uma decisão. Muitos não se aprofundam no relacionamento com Deus com medo do que um compromisso por completo pode acarretar, sabia? Talvez estou falando para alguém assim. Eu não vou me aprofundar tanto, eu vou na igreja só de vez em quando, eu vou ler a Bíblia só de vez em quando, porque se eu fizer um compromisso com Deus, aí, eu não sei o que pode acontecer com a minha vida, as provas que eu possa ter, o que eu vou perder. Meus amigos, aquilo que nós temos de mais valioso é a nossa comunhão com Deus. Estou falando para alguém que mesmo tendo aceitado a Deus, ainda está com um pé aqui e outro lá, nos deuses do outro lado do rio. Será que eu estou falando para alguém que está como a esposa de Ló, marchando para onde Deus ordenou, mas, no fundo, apegado à velha vida? Deus te chama para construir uma casa permanente, não para ficar montando tendas no deserto desse mundo. Esse mundo não pode oferecer aquilo que você busca para preencher o seu coração. No verso 14, eu quero finalizar aqui com você o que nós vemos aqui do apelo de Deus, por meio de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. O que Deus pede do povo de Israel é o que Ele pede de você e de mim hoje. Servi-lo com integridade e com fidelidade. Integridade, o que é integridade? Ser honesto, tomar uma decisão honesta. Esse é o caminho que eu escolhi. E fidelidade, compromisso com aquilo que se assume. Esse é o caminho que eu escolhi e eu estou firme nesse caminho que eu escolhi. Independente do que possa acontecer na minha vida, independente das provas que podem chegar na minha vida, eu tomo uma decisão de estar ao lado de Cristo. Como é que nós tomamos essa decisão, meus amigos? Não tem segredo, não tem fórmula mágica. O caminho é oração, estudo da Bíblia e experiência com Deus. Nossa vida não deve ser baseada em experiências. Porque mesmo quando a gente não sente a presença de Deus, Ele está conosco. Mas nós precisamos de experiências onde nós podemos viver aquilo que Deus prometeu na sua palavra. É por isso que a nossa vida cristã é feita de lindas experiências, mas também de duras provas. Oração, estudo da Bíblia e conexão com Deus por meio das nossas experiências. É por isso que a gente pede para você, com tanta alegria e com tanta insistência, para que você peça uma das nossas revistas. Porque as revistas Esperança, os estudos bíblicos que estão ali, eles nos conectam com Deus. Por quê? Porque eles nos levam para a Bíblia. Veja, após fazer esse apelo, que eu posso imaginar como que foi, ali para o coração de Josué, está apelando ao povo. Josué escuta uma resposta do povo. Eu quero ler essa resposta com você. Abra sua Bíblia em Josué 24, no capítulo 16, porque ele já disse aqui, Vocês precisam escolher o que vocês querem. Vocês vão servir aos deuses que os seus pais serviam? Então sirvam, mas decidam hoje. Eu quero dizer que eu e a minha casa, nós decidimos, nós vamos servir ao Senhor. A resposta do povo está no verso 16. Leia comigo. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos, Senhor, para servirmos a outros deuses. Longe de nós te abandonarmos, Senhor, para servirmos a outros deuses. E eles confirmam isso, no verso 19 e também no verso 21. Quando eles dizem que vocês não vão poder servir outros deuses. Deus é santo, Ele é zeloso, Ele não quer que vocês sirvam outros deuses. E eles falam, não, nós vamos servir ao Senhor.
A decisão de servir a Deus com integridade e fidelidade, ela exige uma ação. Ela exige uma resposta do nosso lado. Eu não sei como é que foi a sua caminhada pelo deserto, nem quais foram os erros que você cometeu até aqui. Mas eu sei que Deus te espera com os braços abertos. Quero ler o que está no verso 23, porque é uma mensagem poderosa. Porque diz assim: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. A decisão exigia uma ação. Vocês querem me servir? Claro, longe de nós te abandonarmos, Senhor. Ok, muito bom. Então jogue fora os deuses. E conecte o seu coração com o meu. Não sei o que você precisa fazer. Não sei o que você precisa fazer para se entregar por completo a Deus. Quando você chegar até Deus e disser: Senhor, eu quero me entregar a Ti, Ele te dirá o mesmo que Ele disse a Israel: deitai fora os deuses e inclinai o coração ao Senhor. Tire aquilo que está te afastando de mim e volte o seu coração para o Senhor. Meus amigos, o pastor Amin Rodô tem uma frase linda que eu quero finalizar com ela. Ele diz que Satanás, ele não nos derrota quando ele nos joga no chão, mas sim quando ele nos convence que não vale mais a pena levantar. Não sei o que você passou até aqui, meu amigo, minha amiga. Quero te dizer que Deus te aceita e te recebe de braços abertos. E quando Ele fizer isso, Ele vai te fazer uma pergunta. Quais são as áreas da sua vida que você precisa submeter a Deus para que a sua entrega a mim, meu filho, seja completa? Eu te faço a pergunta. Quais são as áreas que você precisa submeter a Deus para que a sua entrega a Ele seja uma entrega completa? Não uma entrega parcelada, mas uma entrega completa. Deus quer fazer uma mudança na sua vida e no seu coração, mas para isso você precisa ser inteiramente dele. Essa é a mensagem da Bíblia em Josué. E a minha oração é para que essa seja uma realidade na sua vida. Deus te chama para construir uma casa permanente ao seu lado. Fique firme perante as provas, porque o que for fiel até a morte vai receber o quê? A coroa da vida. Se você tem o desejo de fazer esse compromisso radical com Cristo, de dizer: Senhor, eu abandono tudo que for necessário para estar do seu lado, eu quero te convidar, para onde você estiver, você orar comigo. Vamos orar? Santo Pai, a Sua palavra é poderosa, Pai. A Sua palavra nos orienta, nos direciona, nos modifica. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Senhor, eu não sei quem está me acompanhando agora nessa oração, mas eu quero que o Senhor possa operar o querer e também o efetuar nesses corações, Pai. Para que quem está me ouvindo agora, Pai, quem está nos assistindo agora, possa tomar a decisão de se entregar a Ti por completo. Que assim como o povo de Israel fez, Pai, que a gente possa se entregar a Ti e Te servir com fidelidade e com integridade. Se há alguém, Pai, nos ouvindo que está vivendo uma vida dupla, que está vivendo uma vida apegada ao passado, que não tomou uma decisão firme, Pai, que hoje seja o dia que essas correntes serão quebradas e que essas pessoas serão Suas, Pai. Esse é o nosso desejo e é também a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.